E assim, boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai Celestial, nos ampare, nos abençoe a todos nós, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo vigilante, né? É uma parábola que Jesus nos deixou, alertando-nos sobre a necessidade que nós temos, né, da vigilância espiritual nas nossas vidas. E essa parábola, ela começa assim. Assim dizia Jesus: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas palavras a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a reação? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Lucas capítulo 12, versículo 35, 44. Né? Essa parábola, cingir os vossos lombos, né, significa que nós precisamos estar rodeados da vestimenta moral, né? Porque é um termo muito antigo, do qual Jesus se expressava para esclarecer a necessidade da troca de roupa, né? Do embelezamento da sua roupa, dos cuidados que nós devemos ter com as nossas roupas, com as nossas vestimentas. Naquela época, tinha que ser explicado dessa forma, né? Porque o que é essa vestimenta? O que é essas roupas ao redor das pessoas, né? Que tipo de vestimenta é essa? Na interpretação dele, seria uma roupa comum, um traje comum, mas Jesus não poderia estar explicando, falando sobre a vida espiritual, né? Essa vestimenta é o cuidado que nós devemos ter para com a nossa vestimenta espiritual. Qual é a nossa vestimenta espiritual? Senão o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, né? E o cuidado que nós devemos ter por ele. A profilaxia que nós devemos ter pelo nosso corpo espiritual está com o embelezamento dos nossos conceitos morais, né? O cuidado que nós devemos ter para com a nossa moral, porque é ela que embeleza, né? Ou então ela que faz com que o nosso corpo se torne em farrapos. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. O conteúdo moral que nós devemos ter em nossas vidas, realizar em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa vida diária,
trabalhando pelo embelezamento, pelo aprimoramento do nosso corpo espiritual. Qual é o alimento do nosso corpo? Nós buscamos o alimento do nosso corpo. Nós buscamos a hegemonia para o embelezamento de nossos corpos. Nós buscamos o tratamento adequado para os nossos corpos. Mas, muitas vezes, descuidamos do embelezamento do nosso corpo espiritual. Pois é com ele que nós faremos a grande viagem de retorno à nossa casa espiritual, de onde nós viemos, para ocupar um corpo material aqui na Terra. É esse cuidado que nós devemos cingir. Cingir essas nossas roupagens, esses nossos lombos, no aprimoramento espiritual. Jesus não poderia explicar esses ensinamentos na época, porque as pessoas pouco entenderiam, nada entenderiam, seriam jogar pérolas aos porcos, né? Mas era preciso que com o tempo esses ensinamentos viessem à baila, trazendo-nos o esclarecimento necessário, porque estaríamos mais preparados para entender e interpretar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E o que é que nós devemos fazer com isso? Porque isso é importante, os conceitos morais aprimorados. O embelezamento do nosso corpo espiritual. Porque no momento oportuno, enquanto retornarmos à pátria espiritual, é por aonde seremos reconhecidos pela nossa roupagem. É por esta roupagem espiritual que nós seremos reconhecidos no plano espiritual. Mas se nós fomos imprudentes na vida terrena, chegamos no outro lado da vida, totalmente esfarrapados, totalmente abatidos, não é? E nessa festa nós não entraremos, pois não estamos adequados com a roupa para as bodas que o Senhor nos prepara para o outro lado da vida. Não seremos admitidos nesse festim. E aí, praticamente, viveremos em êxodo pela erraticidade. Em lugar algum, nos sentiremos tranquilos, serenos na vida espiritual. Para sermos acolhidos na vida espiritual, para as bem-aventuranças, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que estejamos adequadamente vestidos com as roupas nupciais. E essa vestimenta depende única e exclusivamente do nosso comportamento moral, das nossas atitudes dignas e honradas, para que nós possamos ser bem recebidos na vida espiritual. Como diz Jesus aqui, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Né? Ou seja, seremos bem recebidos,
mas reconhecidos pelas nossas vestimentas espirituais. Bem-aventurados seremos se estivermos, vigilantes nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, enquanto estamos aqui na Terra. Não temos que aguardar desencarnar para ser lá do outro lado feliz. A felicidade nós temos que conquistá-la aqui para gozá-la na vida espiritual. E assim dizia assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porque muitas vezes nós, isso não é para mim para agora, não, eu não vou melhorar, primeiro eu quero gozar minha vida, e nos remetemos aí às coisas materiais, impensadamente. Nos deixamos arrastar pelas coisas supérfluas da vida. E dizemos, quando eu for mais para frente, mais velho, mais idoso, eu faço isso. Deixa que aí eu faço tudo isso. E não é assim. Porque nós não sabemos a que hora nós haveremos de ser chamados. Porque aqui estaremos agindo como aquele que amontoou em seus celeiros tudo o que ele precisava. Tinha todos os seus alimentos, todos os seus cereais em seus celeiros que estavam abarrotados. E dizia assim: agora eu vou gozar e descansar, porque já tenho tudo que eu quero. Aí à noite, Deus diz assim a ele, na hora do seu descanso: ó insensatos, amanhã mesmo buscarei tua alma. E tudo aquilo que ele juntou, perdeu-se. Porque nós não sabemos a que hora o Senhor há de nos chamar, há de nos convidar para a vida espiritual. Nenhum de nós sabemos, a que hora nós seremos chamados. Estaremos desprovidos, estaremos despreparados, não estaremos adequadamente vestidos para essa hora do chamamento e de convívio na presença do Senhor. Portanto, estejamos apercebidos, porque o Filho do Homem, chegará a hora que nós não imaginamos. Que hora seremos chamados para as contas à vida espiritual? Nós não sabemos. E deixamos de realizar tudo aquilo que enriqueceria a nossa vida espiritual. Estávamos totalmente despreparados, inadequados com aquela vestimenta necessária para aquelas bodas que o Senhor nos convida. Aí é interessante que Pedro disse ao Senhor: Senhor, dizes essas palavras a nós ou para todo mundo? Porque Pedro também não estava entendendo aqueles ensinamentos. Jesus fala: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a reação? Ou seja, Pedro tinha que compreender que ele estava ali no entendimento para passar para os demais, Porque todos aqueles outros estavam sobre a sua autoridade. Estavam ali para aprender com ele também. E Pedro recebia aqueles ensinamentos e inspiradamente os compreendia pela parte espiritual. E deveria passar aqueles ensinamentos para aqueles outros servos,
que estavam sob a sua responsabilidade também, para que aqueles servos reagissem no momento propício para as mudanças necessárias de comportamento moral. Por isso Jesus disse: bem-aventurado aquele servo a que o Senhor, quando vier, acha fazendo assim, né? Acha fazendo os cumprimentos desses ensinamentos que Jesus nos legou aqui na terra, né? Sejamos vigilantes, né? Pois bem-aventurados serão os que, quando o Senhor vier, encontrá-los vigiando, né? Porque é importante essa vigília. É importante nós tomarmos cuidados com esses ensinamentos. Dizia Jesus: não fazeis aos outros aquilo que não quereis para vós, né? Ou seja, amai o próximo. Amai o próximo. Praticai os conceitos da verdade. Tenhais a simplicidade, a humildade, que são virtudes que enriquecem e embelezam o nosso corpo espiritual. São recursos que nos auxiliam, né? Que nos amparam e que nos assistem. Como dizia Jesus: conhecer a verdade vos libertará. Né? Porque essas verdades que nós temos que colocar em prática nos libertam. Porque são entranhas que não nos prendem, não é? As mentiras nos prendem, as falsidades nos prendem, as falsidades nos amarram. A mentira nos escraviza, né? A criarmos supostamente e violentamente como se fosse uma verdade. Mas essa verdade por si só cairá um dia por terra? Quantos de nós partimos da terra e ao chegarmos no plano espiritual, vemos o engodo em que nós nos encontramos, pelas mentiras, pelas vaidades, por sermos imprevidentes, descuidados, negligentes para com a vida que Deus nos concedeu. A vida na Terra passa muito rápido, né? A vida é muito passageira. Estamos aqui provisoriamente como educandos, para aprendermos as lições da vida, resgatando as nossas dívidas de existências pretéritas. Cá estamos nós, galgando esses espaços de aprendizado, trilhando aqui na Terra os caminhos mais ásperos de nossas vidas. É um estado de aprendizado, né, para todos nós. Cada um carregando o seu fardo, de acordo com as suas forças. Por isso, cinjamos os nossos lombos com amor, com respeito, com carinho para com todas as criaturas, para que nós os fortalecemos e possamos carregar os nossos fardos com tranquilidade, né?
com mais facilidade. Pois o corpo espiritual é o elemento necessário para o engrandecimento e embelezamento de um espírito. É na labuta que esse corpo exercita, quando acoplado à matéria, exercendo as atividades para o seu progresso espiritual. Pois a matéria é como uma esponja, que ela suga todas as impurezas que existem no corpo espiritual, fazendo com que o espírito se renove, se aprimore. Mas é necessário que ele busque através do trabalho de aprimoramento espiritual, para que ele possa crescer espiritualmente. Tem uma coisa interessante que nós vemos, é que Públio Lentulus, no seu livro Há 2000 anos, ele, ao buscar Jesus, através do pedido de sua esposa Lívia, que ele buscasse Jesus para a cura da sua filha, que sofria da doença da lepra, da hanseníase, né? Buscando a Jesus, Jesus o encontrou e disse a ele: por que me procuras, senador? Por que me procuras, senador? Irei atendê-lo, não por você, mas pela tua esposa, para a cura, para o auxílio à tua filha. E aí, porque é necessário, senador, que você busque a reforma. Públio Lentulus orgulhosamente não quis atender aquele pedido, como fez Paulo de Tarso na estrada de Damasco, mostrando totalmente o arrependimento. Mas Públio Lentulus, à noite, ele em desdobramento encontra-se numa assembleia em que seres espirituais o advertem a respeito do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência. E fala para ele dos padecimentos futuros nos quais ele deveria atravessar, pela intransigência do orgulho, né? E assim somos nós. Pela nossa intransigência na humildade, de não buscarmos a humildade, de não buscarmos a simplicidade e de manter o orgulho ferrenho, nós haveremos de padecer no futuro. Pela nossa intransigência, pela nossa ignorância para a conquista das coisas morais boas, né? Cada um de nós vai passar por isso. As tribulações da vida, nós podemos até ultrapassá-las, mas é necessário que nós busquemos na lei do amor, na lei de justiça, na lei de caridade, né? O assente para o nosso progresso espiritual. Não devemos desistir jamais de buscar a nossa reforma íntima. Cinjamos os nossos lombos, embelezemos o nosso corpo espiritual, vistamos os trajes nupciais adequados, não é? Alvos
para que nós cresçamos sem as manchas do orgulho, da prepotência, da vaidade, das mentiras, das ilusões que vivem aqui na Terra. Essas nódoas fazem com que nós venhamos a sofrer as consequências. Nódoas estas que nos perseguem muitas vezes por várias e várias reencarnações. E que nós poderíamos estarmos livres de tudo isso, mas vivemos escravos por milhares e milhares de anos do orgulho e da prepotência. É necessário o torque da dor para nos conduzir pelo caminho do amor. E nós poderíamos estarmos longe de tudo isso, evitarmos tudo isso, se buscássemos na lei do amor, na lei de justiça e na lei de caridade, né? O nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual. Imaginemos nós que pelo nosso orgulho muitas vezes nós nos derrocamos nos labirintos da ignorância e queremos fazer das mentiras as nossas verdades, né? Quantos de nós praticamos esses erros estrondosos por não sabermos aplicar na lei de amor, na lei de justiça, na lei de caridade, para com todos os nossos irmãos. Imagine que pela mentira criarmos verdades e queremos fazer dessas mentiras que todos possam acreditar. Como fizeram aqueles que condenaram Galilei, né? Quando ele falava que a Terra girava em torno do Sol, né? Que a Terra não era fixa, que a Terra se movimentava em torno do Sol, né? E que o mundo era redondo. Na lei do heliocentrismo, né? Por ter afirmado que o mundo é redondo e que gira em torno do Sol, quiseram-lhe aplicar severas punições, fundamentadas em dogmas inconsistentes e em dogmas absurdos, né? E até hoje o orgulho prevalece, né? Com relação à criação, é o que nós vemos, porque as pessoas não admitem. Mas a vida acaba com a morte, sem sequer fazer uma análise mais apurada, mais acurada. Simplesmente se condena, né? Por isso ou por aquilo outro. Nós temos que aprender que somos todos espíritos aqui na Terra, que o nosso corpo é provisório, que nossos espíritos ocupam esse instrumento como prova de resgate, como prova de aprendizado, para que cresçamos espiritualmente perante o Senhor da vida, porque Deus quer que todos os seus filhos cresçam espiritualmente. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está acima de quem quer que seja. Todos nós somos espíritos endividados para com as leis divinas. E temos que embelezar os nossos lombos, né? Temos que cingi-lo com amor.
temos que buscar a perseverança no bem e nos valores cristãos. Tenhamos como lema em nossas vidas o Sermão da Montanha. Quando Cristo nos chamava lá no sicomorro, ensinando-nos a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E daquele sicomorro, ele divisava toda a terra, todas as extensões do planeta, em que nós, como seus irmãos pequeninos, iríamos saciar as nossas sedes naqueles ensinamentos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. O Senhor nos dando esse conforto, essa garantia de que nós podemos adquirir, buscar essa tranquilidade, né? O aconchego para os nossos padecimentos mais cruéis da vida. O Senhor nos ensinando-nos a buscar a Deus com as coisas mais simples da vida, né? Praticai a lei de amor. Tende fé como um grão de mostarda. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Demonstrando que não precisamos ter grandes coisas. Basta termos a fé de um grão de mostarda. Basta praticarmos a lei de amor como um grãozinho de mostarda. E aí haveremos de crescer espiritualmente. Tenhamos fé, tenhamos perseverança, principalmente nesses momentos pelos quais atravessamos aqui na Terra. São momentos cruciais dessa transição de um planeta de prova, de expiação, para um planeta de espíritos regenerados. Confiemos no Senhor da vida. Tenhamos força, tenhamos perseverança, amor, e haveremos de ser felizes com a vestimenta adequada, o nosso corpo espiritual adequado para as bodas espirituais. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que Jesus fortaleça a cada um de nós e nos envolva na santa paz. Vamos agora fazer a nossa prece que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, quando ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.